Então, essa é a nossa aula número 8. Eu queria só lembrar a vocês que na aula número 7, nós levamos um tempo grande para resolver uma questão simples, que era uma questão ligada às pílulas de Majorana. Depois, pensei uma coisa mais simples, só para retomar a discussão na aula passada, nós acabamos acertando na aula passada, né, que quando nós introduzimos a matéria de Gauge, né, e fizemos a covariantização da derivada covariante de Susy. Então, essa derivada aqui é a derivada covariante agora de supersimetria e, ao mesmo tempo, derivada covariante de luz. E nós, no início, eu tinha escrito assim: carga, tá? Constante acoplamento e a conexão de Gauge. E nós tínhamos visto que a conexão de Gauge agora é um supercampo fermiônico de Majorana. Olha onde é que eu estava fazendo a besteira. Aí nós colocamos esse I aqui. Copiamos exatamente como a gente faz na teoria de Gauge. Só que nós observamos aqui, ao fazer o trabalho em componentes, a gente estava gerando termos espinouros que não deveriam ser de Majorana, nós estávamos tendo problema com o fator I que estava sobrando. E aí o que eu vi no final foi que a gente precisava eliminar o fator I daqui. Então, a gente concluiu que a nossa derivada covariante fica sem esse I, a derivada covariante de Susy. Claro, usando as convenções que nós estamos usando, espinor de Majorana, né? Mas aí eu queria chamar a atenção que a coisa pode ser reparada de uma maneira até mais simples do que eu fiz na aula passada. Eu levei um tempo grande para acertar. Eu lembro que o Gabriel estava aqui, o Gabriel e o Caio, né? Acho que nós três que ficamos discutindo. Mas a questão é só a seguinte: aqui nós temos uma derivada em relação ao espinor de Majorana. Esse fermo aqui é de Majorana. Então, se eu multiplicar o fermo de Majorana por I, ele fica anti-Majorana. Então, o problema a gente precisava ter feito, eu fui descobrindo isso depois que a gente entrou no componente. Eu já tinha que ter olhado isso aqui nesse instante, porque nesse instante aqui, essa derivada covariante, aqui eu tenho uma coordenada de Majorana. Essa derivada é uma derivada em relação a θ alfa. E θ alfa é um espinor de Majorana. Então, derivar em relação ao espinor de Majorana me dá um espinor de Majorana. Então, eu não tinha que ter colocado esse I aqui desde o início, mas eu coloquei porque eu fui seguindo os preceitos da teoria de Gauge ordinária. Então, meu erro já foi aqui. E a gente custou, lá no final, a gente tentou achar o erro pelo final. Estava acontecendo, mas está vindo coisa complexa que não deveria vir, e a gente levou mais ou menos uns 40 minutos. Eu falei, não, vamos tirar o I daqui. Aí nós resolvemos. Então, estou só dizendo, não tinha que ter colocado o I desde o início, porque isso é Majorana. E isso aqui é Majorana, então não tem que ter I aqui. Só queria chamar a atenção disso, então, na aula passada. Bom, feito isso, nós tínhamos, então, na aula passada, construído, vamos dizer assim, o exemplo de uma QED, mas vamos dizer assim, uma teoria de Gauge abeliana, quer dizer, um modelo abeliano. Vou botar aqui o resultado geral, modelo abeliano. Em 3D. Então, a gente tinha visto que a gente formula o lagrangiano supersimétrico. Vamos botar o lagrangiano na ação. Então, só lembrar aqui que a nossa ação foi definida, né, com a integração feita sobre as duas coordenadas brasmanianas. Nós tínhamos já definido exatamente o que era esse d2θ, dθ barra dθ, e de um lagrangiano escrito em termos de supercampo. Então, no caso do modelo abeliano, a gente já tinha concluído, né, já tinha feito o nosso lagrangiano, então assumir essa forma aqui. Meio, C alfa beta, D alfa, e botar as derivadas covariantes. Então, aqui é a parte cinética de Gauge com as derivadas covariantes. Depois nós tínhamos colocado aqui a parte de Yang-Mills, né? Vou botar um fator aqui que a gente acerta, um alfa sobre 2, né? Colocar
colocar aqui, a gente tinha visto então que o field strength deveria ser W alfa, então C alfa beta, W alfa, W beta, nós tínhamos definido o que era o field strength de Young Mills. Poderíamos colocar aqui um termo tipo de Young-Simons, um termo aqui Mi, que era W alfa, C alfa beta, então W alfa beta, então esse aqui seria, eu estou colocando esse alfa aqui, a gente ajusta a alfa para dar o termo canônico de Maxwell, né? Então esse aqui é o termo de Maxwell. Tá? E alfa é escolhido de tal forma que um componente se chegue a menos 1/4 de FMI ao quadrado. Aqui assim, deixa eu botar aqui um parâmetro Xi Mi, né? Então a gente pode dizer que Xi é escolhido de tal forma a chegarmos em componente ao termo de Young-Simons. Que a gente escreve em geral como sendo no meio Mi sobre 2 epsilon Mi K Mi dmi a K. Então esse aqui é o termo de Young-Simons canônico que a gente obtém, então a gente escolhe esse Xi de tal maneira a chegar a esse termo aqui. Bom, então esse aqui é o termo de Maxwell, esse aqui é o termo de I, a gente pode, se quiser, também por um termo de gate fixing, né? O termo de gate fixing, a gente pode colocar aqui um parâmetro 1 sobre 2 zeta. E aqui o termo C alfa beta, D alfa, gama beta. Aqui vamos botar assim, 1 sobre 2 zeta, vamos botar assim um parâmetro também aqui, alfa, Xi, vamos botar aqui um parâmetro lambda, lambda sobre zeta. Então, lambda também é escolhido, né? Então, lambda escolhido para nos dar sobre 2 zeta dI ali ao quadrado. Tá, então, esse aqui é o termo de gauge fixing. Perfeito. Então, com isso a gente consegue montar o Lagrange. Lembrando que o nosso W alfa, né? Ele era definido desse modo aqui, a invariante gauge, o nosso W alfa era definido como sendo C, vamos assim, beta gama de beta gama alfa de alfa gama. Então esse índice aqui é esse índice aqui. E aí a gente via que esse objeto aqui era o objeto invariante de gauge. Porque a invariância de gauge
me trazia para cá um D gama de um supercampo. Quando a gente fazia uma transformação de gate, né? Porque a transformação de gate do gama, né? Era gama linha gama igual a gama gama mais o D gama do supercampo parâmetro de gate. E aí a gente tem aquela relação que beta gama, D beta, D gama, D alfa sanduichado e tudo assim vai certo. Então esse T e gate invariante. Então a gente está com basicamente uma teoria, quem quiser fazer o cálculo depois, a gente já sabe projetar em componente. Está tudo feito, sem problema. Então isso aqui é um modelo abeliano. Claro, se a gente quiser fazer o modelo não abeliano, vai ser também nessa mesma linha. Quer dizer, o modelo agora não abeliano, se não quiser escrever uma teoria de Yang-Mills em 3D, então é só lembrar que a transformação de gate do nosso φ, então, quer dizer, nós vamos ter essa transformação, I vai ficar exponencial de I, G, vamos botar assim, I, G. Aí os parâmetros da transformação vão ser supercampos lambda A e os geradores do grupo GA, e isso aqui atuando em φ. Então a gente vai definir da mesma forma derivadas covariantes, né, usando agora simplesmente que o supercampo de gauge agora, né, vai ser em álgebra vária. Então nós vamos ter o nosso gama alfa, ele vai ser na verdade um gama alfa iniciar GA. Então a gente vai colocar na derivada covariante, né, os geradores do grupo na representação onde os campos de matéria estão. Então aqui eu vou colocar na unidade, né? Então a gente organiza a derivada covariante dessa forma aqui, né? E aí, claro, no caso não abeliano, a gente tem que redefinir, né, no caso não abeliano, o que são os campos do W alfa, porque aí a derivada covariante, né? Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar rapidinho. A transformação do nosso, vamos lá, quando a gente introduzir a derivada covariante, a gente vai ver aqui nada alfa φ se transforma exatamente como φ. Isso aqui vai ficar. Vamos chamar essa transformação aqui, vamos chamar essa transformação aqui uma matriz, por enquanto, né, de R, né? Então R. A matriz agora, onde nós temos como parâmetro de gauge locais supercampos, né? Como a gente estava fazendo, supercampo que depende de x, mi e θ, né? Então aqui na alfa, então a gente vai ter o mesmo tipo de transformação que no caso convencional de Yang-Mills. Então nós vamos ter aqui d alfa, d mais g gama alfa A linha GA e aqui isso aqui é a transformada de baixo. Aqui nós vamos ter R, aí vamos ter D alfa como a gente normalmente vai. Vamos chamar, né, só para a gente não ficar carregando essa notação A gerador, vamos chamar esse campo aqui, é o campo de álgebra válida. Vamos chamar de um gama alfa linha. Como a gente fez ali, definiu lá em cima, né? Esse campo aqui, o supercampo tomando valores na álgebra de linha. Aqui. Então a gente vai voltar aqui, linha. Cabeça, isso aqui é linha, isso aqui é linha, isso é tudo linha, linha, transformação de gauge. Então, vamos aqui usar D alfa, então isso aqui é R φ.
Filinha, R, fi. Igual a R, de alfa, fi. De alfa, R, fi, R, de alfa, é isso aqui. Esse termo aqui. Então esse termo aqui cancela. Bom, exatamente como a gente vai no caso de Andrews tradicional, para campos não. E aí ele vai tirar a transformação do gama, esse φ é o mesmo para todo, a gente vai ter que G gama alfa linha, então vamos ter que gama alfa linha, vai ficar gama alfa linha vezes R, vai ficar gama alfa, R, gama alfa, que é esse velocity já dividido por G. Vai ficar gama alfa linha vezes R, vai ficar R gama alfa e menos esse termo aqui. Menos 1 sobre G de alfa. Aí a gente agora multiplica tudo para poder ir para o R é menos 1. A gente vai ter a transformação convencional. Gama alfa linha, R, gama alfa, R é menos 1. Que é a transformação típica do campo que é de autogravar, e o termo homogêneo. Menos 1 sobre G, de alfa R, R é menos 1, que eu posso escrever como sendo mais 1 sobre G, R, de alfa R é menos 1. Porque aí a derivada, eu vou ter de alfa R vezes R é menos 1. Mais a derivada do produto é a derivada da unidade, que é zero, da identidade. Então eu posso escrever d alfa é menos 1 mais R d alfa é menos 1 igual a zero. Eu escrevo que esse termo é menos esse aqui. E aí compensa aqui, fica assim. Então essa é a transformação de gauge da conexão de espinho. Isso aqui vai pedir que no caso abeliano, não abeliano, perdão, então com essa transformação nova, que não é só isso aqui, tem esse termo aqui, isso exige, né? Quer dizer, o caráter não abeliano exige uma alteração na definição como no caso não abeliano. O que a gente faz no caso não abeliano? A gente define o field strength como sendo o comutador, né? No caso não abeliano, o que a gente faz é o field strength acaba sendo dmi, isso aqui por 1 sobre G, geralmente a gente faz isso aqui é o nosso F menino, né? Exatamente, fica dmi mais a mi, aí no computador a gente divide por IG aqui, e aí a gente ganha o F menino. Então a gente precisa tirar o comutador das derivadas covariantes. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vai precisar definir através do comutador das derivadas covariantizadas agora, né, de alfa e beta. Mas aqui eu vou sugerir a vocês, que seria bom, não precisar a gente ficar muito tempo nisso, porque a estrutura é essa, né? Quem quiser consultar, para a expressão, aqui a expressão final. Do supercampo field strength.
não abeliano. É trabalhada no capítulo 1. Que é aquele one thousand one lessons, né? Então, nesse livro aqui do Grisalho, né, como a gente falou já lá no início do curso, esse livro trabalha muito bem supersimetria em 3 dimensões. Né? Foi uma coisa que eles fizeram de caráter meramente didático, mas que uns anos depois acabou sendo útil porque a física planar acabou entrando muito em moda. Então eles fizeram isso aí e foi muito apropriado mais tarde. Mas aí pode-se olhar lá a construção do caso no abeliano. Então eu queria chamar a atenção desses fatos, quer dizer, basicamente o objetivo aqui da gente é olhar a matéria e o setor de gate, em supersimetria. Então, em 3 dimensões, essa é a situação. Pois, claro, a gente vai fazer em 4 dimensões. Uma outra coisa que eu queria deixar também para vocês. Pode falar? Os parceiros supersimétricos de cada um, eles ficam nos termos, né? Por exemplo, aqui de vai matéria ficar os parceiros e os normais. E os campos de gate também. Tá. Aí, quer dizer, aqui vamos ter não só os parceiros da matéria supersimétrica, mas os parceiros, né, do setor de gate que estão dentro da conexão. Tá? Então aqui a gente tem matéria de gate e seus parceiros. Campo de gate e seus parceiros. Aqui não, só campo de gate e seus parceiros. Aqui também, só campo de gate e seus parceiros, e aqui é o gate fixo, certo? Eu encorajo vocês, quem for fazer, quem quiser aprender realmente isso, né, a ver como é que fica a estrutura aqui do Chern-Simons com os parceiros, ver como é que fica o fermion, né? Aqui entra esse aqui é o termo de Chern-Simons por fora. Ver o parceiro por fotino, ver como é que fica o campo supersimétrico, né, associado ao Chern-Simons por fotino. É interessante ver para poder olhar, começar assim, a ver a forma das estruturas de parceiros supersimétricos. Tá? Então isso é basicamente, eu queria chamar a atenção, quem quiser, claro, aprofundar as teorias de gate em 3 dimensões, vai ao livro do Grisalho. A única diferença é que eles não trabalham com as convenções, não. Nós trabalhamos, eu tentei fazer uma coisa mais didática, né? O livro deles é extremamente didático, mas eu tentei fazer mais didática do ponto de vista da anotação, porque eles criam uma série de anotações que você pode simplesmente pegar e seguir. Mas é bom entender por que eles colocam aquelas notações. Eles colocam o tensor de conjugação de carga abaixando e levantando o índice no espaço dos espinores. Então eles introduzem uma espécie de uma métrica, abaixa e levanta índice dos espinores. Que no fundo é isso que a gente está fazendo. A gente trabalha o tempo todo com isso aqui aberto. C-alfa, vamos dizer, psi-alfa, psi-beta. Isso para nós já vimos, isso aqui é o psi barrado psi. Lá, ao invés de fazerem isso, eles introduzem, eles escrevem psi barrado deles, psi, como sendo psi-alfa, psi-alfa. Mas onde isso aqui na verdade é C-alfa beta, psi-alfa, psi-beta. Aí eles usam essa matriz aqui, para não ficar escrevendo essa matriz, eles absorvem essa matriz para baixar o índice. E aí acaba ficando assim. Então eles criam uma notação de levanta e abaixa índice, introduzem umas outras convenções, que aí eu estou justamente querendo livrar vocês ao máximo possível das convenções para não se confundir supersimetria com convenção espinorial. Agora, quem quiser seguir o livro, quem olhou as nossas aulas aqui vai entender perfeitamente o porquê dessa anotação. Quem não viu isso,
vai achar aquela notação meio estranha. Você pega lá e segue, mas você não vai, talvez possa não entender muito bem, ou possa perder muito tempo para entender o porquê das convenções dele. O porquê das convenções dele é muito claro. É o que a gente fez só para simplificar. A notação deles é bonita, é elegante, é mais simples, é muito mais bonito escrever isso do que isso. Mas eu acho que no primeiro momento a gente trabalha com tudo aberto e depois a gente vai refinando a notação da gente. Então essa que é a ideia. Agora, é um material, esse livro aqui, todo ele é muito bom. Ele não é um livro didático, ele é um livro para consulta, para quem está trabalhando supersimetria e, sobretudo, para quem está enfatizando supercampo e superespaço. Ele dificilmente abre as coisas em componentes. Mas, o capítulo 3, que é o capítulo inicial, eles fazem de uma forma bem didática, justamente para chamar a atenção, atrair as pessoas a gostarem do livro e gostarem do assunto. Então, é um material muito bom que eu recomendo quem quiser aprofundar. Eu não sei, não sei se eles chegam a fazer modelos sigma, não lineares em 3 dimensões, nesse capítulo. Eles fazem caso abeliano, caso não abeliano, Chern-Simons abeliano, Chern-Simons não abeliano, mas eles não fazem modelo sigma, não. Eles fazem modelo sigma depois. Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. Então, a gente basicamente já sabe construir as teorias de Bayes. Depois, um outro modelo interessante que a gente pode usar em conexão com a supersimetria, são os modelos sigma não lineares, que a gente já estudou aqui em alguns cursos, cursos de Yang, os cursos de campos clássicos, a gente sempre vê campos vinculados formando modelos sigma não lineares. Então, a ação característica de um modelo sigma não linear, em qualquer dimensão, D dimensões, seria uma ação, vamos dizer, se a gente considerar campos reais, campos escalares reais, algo desse tipo, uma métrica no espaço dos campos, e aí aqui, I, J. Então isso aqui é a ação típica de um modelo sigma não linear, onde em cursos anteriores a gente entendeu a origem dessa métrica. A origem dessa métrica é algum tipo de vínculo analítico que eu possa impor em cima dos campos. Um caso bem tradicional é quando a gente consegue esses índices I aqui vão de 1 até N, são N campos, formando as coordenadas de uma variedade, que a gente chama, isso aqui é a métrica do espaço-alvo, a variedade onde os campos do modelo sigma fazem o papel de coordenadas gerais, eles são, esse espaço chama-se espaço-alvo, que é o target space. Então, isso aqui é a métrica do espaço-alvo e os campos escalares do modelo sigma são as coordenadas locais desse espaço-alvo. Então, isso é um modelo sigma de dimensões em geral. A gente sabe que ele é normalizado só em 2 dimensões. E o A2 ele é normalizado. Eu acho que até em uma das aulas isso introduziu o modelo sigma dando um exemplo de uma esfera e aí você Isso, exatamente. Como se fosse uma partícula, dentro de uma esfera, e a gente ganhava um modelo sigma. Exatamente. Isso. E aí tirava a relatividade geral. Isso, tirava as conexões, a curvatura, exatamente isso mesmo. Então, ele só é renormalizável em 2 dimensões, porque em 2 dimensões a gente vê o campo é adimensional. Então, aqui fica adimensional, então aqui já tem dimensão 2 que bate com a dimensão 2. Então, eu preciso introduzir parâmetros de massa. Mas se eu tiver em 4 dimensões, por exemplo, o campo tem dimensão 1. Então, aqui é 2, 3, 4. Então, a gente vai ter... tá certo. O campo tem dimensão 1, 2, 3... mas o problema é que essa interação é não polinomial. Então, a gente tem um problema de ter essa métrica que, por exemplo, no caso de uma N-esfera, a gente pode pensar assim, se esses vínculos aqui podem estar vindo de um vínculo de uma N mais uma esfera, quer dizer, a gente vai definir, no caso de uma N-esfera, essa métrica aqui acaba tendo a seguinte forma, GJ de φ, escreve ela assim, del VJ, menos φi, J, R2 menos K. A gente faz aquela ideia, parte da ideia de que a gente tem uma métrica em N mais 1 de
tridimensional, né? Com esfera, quer dizer, a gente tem N mais um campos, né? Imagina que a gente tem N mais um campos, então a gente tem φ, que vai de 1 até N mais φn mais 1 ao quadrado igual a R2. Então, isso aqui seria o vínculo que a gente vai impor. E aí a gente elimina essa N mais 1, esse N mais 1 no campo, como sendo mais ou menos, né? Raiz quadrada de R2 menos φ. E aí quando a gente vai usar, aí a gente tem N mais 1 campos livres. Então a gente vai ter dmi φ mais dmi φn mais 1. Essa é a ação. Tem N mais 1 campos livres. Só que esses campos livres estão sujeitos a um vínculo. E aí ao eliminar o vínculo, né, a gente elimina aqui. Então φn mais 1, então isso aqui vai ficar derivado vai dar 1 meio, né? Vai ficar 1 meio. Vai ser 1 meio, depois quando derivar vai dar 1, 2, vai cancelar. Então vai ficar 1 sobre essa raiz aqui. Essa primeira derivada aqui. Quando eu derivar isso vai ficar, vai ficar φ dmi φ. E aqui vai produzir φj dmi φj sobre a mesma raiz aqui. Tá certo? Então a gente vai juntar. Então vai ficar delta, então vai ficar φ, então vai ficar dmi φj. O primeiro termo ali eu boto um delta de j, então aqui é sinal mais. Então eu fatorizo esse termo aqui. Aqui eu boto uma espécie de. Aqui eu boto delta e j, dmi φj, e junto esse termo dmi φj, dmi φj, e a raiz quadrada vira aquele quadrado ali. Então, beleza, fica o modelo sigma não linear. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Nós já sabemos a estrutura. Vamos pegar um supercampo escalar real, cuja primeira componente nós sabemos é um campo escalar real. Então, é simplesmente transladar isso aqui, né, uma notação de 3 dimensões. A gente bota o famoso parâmetro alfa para acertar depois o coeficiente. E aí a gente vai ter aqui uma métrica GJ, que vai depender dos supercampos φ. E aí aqui a gente vai ter C alfa beta, alfa φ, D beta φj. O que a gente espera esse alfa aqui vai ser acertado para gerar esse fator meio aqui. Então a gente vai querer acertar depois no final, a gente quer que esse alfa aqui nos dê o meio no GJ, dmi φj. E o desenvolvimento é o que a gente já sabia, é só lembrar que como é que a gente fazia. A gente substituía o elemento de integração, aqui a gente usava o meio, né, tipo C, capa lambda, D capa D lambda, ia tomando as derivadas de todo mundo, no final está lá na lambda beta igual a zero e tinha os componentes, como a gente aprendeu a fazer. Só lembrar que é o seguinte, quando uma derivada covariante bater aqui na métrica, quando eu tiver, por exemplo, essa derivada de lambda do GJ, né? Então estou fazendo uma derivada covariante, então vou derivar de lambda, a métrica em relação à derivada covariante de supersimetria de lambda. Então a gente deriva a métrica, vamos botar essa derivada da métrica em relação a ficar, faz a regra da cadeia, deriva a métrica em relação aos supercampos, e aí deriva o supercampo ficar em relação à métrica. Então, vão começar a aparecer derivadas da métrica, que é quando a gente vai começar a formar os símbolos de Cristóforo. Por exemplo, quando eu atuar com a derivada d capa, claro, essas derivadas têm que ser distribuídas aqui, aqui e aqui. É um trabalhozinho algébrico, né? Mas eu estou dando só, quando a derivada bate aqui, tranquilo, a gente sabe atuar com as derivadas no supercampo. Estou só mostrando de onde é que vão aparecer a conexão e a curvatura, porque quando a gente derivar duas vezes, né,
aqui, quando essas duas derivadas atuarem, por exemplo, só aqui, depois elas vão ser distribuídas para cá. Mas um termo típico que vai aparecer vai ser quando as derivadas atuarem na meta. Vai estar d kappa, d lambda, do g e j. Então aqui a gente vai ter, o primeiro termo vai ser d kappa, atuando em dk, g e j. Isso aqui vezes d lambda ficar. Mas, depois nós vamos ter o termo que vai ser d kappa, g e j. E aí vamos ter d kappa, d lambda ficar. Lembrando que esse aqui é o kappa grego, e esse aqui é o k latino, tá? Só para eu usar a mesma letra sem querer. Bom, aqui tudo bem, porque a gente sabe duas derivadas atuando no supercampo e tomando a θ igual a zero, a gente sabe que isso aqui leva ao termo f. Agora aqui de novo, aqui quando eu tiver essa derivada aqui, isso vai me produzir, é como se eu tivesse dl, dk, g e j, e aí vai aparecer um d kappa, deixa eu ver que derivada, ele designou a d kappa do φ. Então, estou derivando só isso aqui. Então, derivo em relação ao supercampo com coordenada φ e depois derivo φ em relação a d kappa vezes d lambda ficar. Então, vão aparecer derivadas segundas da métrica. E as derivadas segundas da métrica, elas estão acopladas, isso aqui, quando a gente for olhar em componentes, isso aqui são os supercampos, componentes espinoriais. A derivada espinorial atuando no supercampo φ vai me produzir o espinor φL, o índice espinorial K. Esse é o índice da variedade, é o índice interno, e esse é o índice espinorial. E aqui vai produzir um d lambda ficar. Então, os férmions, eles vão se acoplar às derivadas segundas da métrica. Porque as derivadas, quer dizer, fazendo o exercício corretamente, a gente vai ver que as derivadas segundas da métrica vão nos dar exatamente uma curvatura. Vai nos dar a curvatura de Riemann da variedade, algo como sendo R e J, KL. Então, os férmions se acoplam às derivadas segundas da métrica, mas fazendo tudo corretamente, a gente vai ver que esses termos fermiônicos vão se juntar para dar exatamente o tensor de curvatura. Então, vai aparecer a curvatura acoplada aos termos. Quer lembrar o seguinte, isso aqui é só esse termo aqui. Mas aí aqui tem essa derivada e tem essa derivada. Então a gente vai ver que vão aparecer quatro férmions. Então a gente vai ter, na verdade, a curvatura, ela vai estar acoplada. A gente vai ter R, I, J, KL, Psi I barrado, Psi J, Psi K barrado, Psi R. Então a gente vai ver que vai aparecer uma interação quártica fermiônica acoplada à curvatura da métrica. Então, isso vai ser típico do modelo sigma não linear. Em qualquer dimensão, vão sempre aparecer termos quárticos na métrica acoplados com a curvatura. E vão aparecer termos com conexão também, porque a gente vai ter uma formulação que é invariante pelos difiomorfismos, né, do modelo sigma não linear, pelas transformações de coordenadas do modelo sigma não linear. Então vão aparecer as conexões dentro das derivadas covariantes, vai aparecer o termo que a gente quer, os escalares vão ter o termo de modelo sigma tradicional, os férmions, os parceiros, vão estar ligados à curvatura, e depois nós vamos ter outros termos que vão também dar termos de tipo Yukawa. Vamos ter mistura de termos de dois férmions com dois escalares. Então vão aparecer várias interações entre os campos componentes. Mas só para lembrar que vão aparecer interações quárticas fermiônicas, que são interações renormalizadas em duas dimensões. Essa interação aqui tem esse cara aqui tem dimensão meio, então isso tudo aqui da dimensão, na verdade, em três dimensões não é renormalizável, perdão, porque eu sou o campo escalar em três dimensões, tem dimensão 1, 2, 3, 4. O modelo sigma não linear não é renormalizável em três dimensões, é só em duas dimensões. Nós estamos fazendo aqui, no caso, três dimensional, mas a estrutura é a mesma. Vão aparecer, então, interações quárticas fermiônicas com o tensor de curvatura, vai aparecer a métrica acoplada com os escalares, e depois vão aparecer termos ligando também o tensor de Ricci
com escalares acoplados com os campos terrestres. Então, essa é a estrutura do modelo sigma não linear em componente. Opa, desculpa, em supercampo. Para passar para componente, agora é só o velho trabalho de jogar essas derivadas em tudo que está me integrando, faz tudo até o final, e no final declara que θ é igual a zero, como a gente aprendeu. Usando depois também aquelas nossas relações úteis, né, em que várias derivadas, né, se reduzem a menos derivadas. A gente já tinha visto essas relações que vocês vão ter que usar ao longo aí do percurso, que seria algo desse tipo. A relação, vamos dizer, mais útil que tem é essa aqui. C alfa beta, alfa, beta, de gama, que ao longo do percurso vão aparecer 3 derivadas, às vezes atuando, 4, mas a gente a partir de 3 já reduz para 2. Então isso aqui dá gama mi, alfa gama, d1 de mi, d alfa. Então essa relação aqui, sempre que aparecerem mais de 2, 3 derivadas ou mais juntas, a gente pode sempre reduzindo a menos derivadas. Então esse é o truquezinho que aqui vai ajudar a simplificar um pouco. Então, são esses detalhes que a gente já viu ao longo das aulas aí. Então, só para lembrar. Então, o modelo sigma não linear é imediato. Tá? A generalização daqui para cá é realmente imediata. A métrica e aqui as derivadas covariantes como se fosse um termo cinético normal para campos escalares. A única diferença é que agora bota a métrica aqui. Agora, queria só chamar a atenção de uma última coisa aqui. Professor, Mas não? quando a gente está fazendo teorias de supersimetria, que a gente vai no superespaço, que agora a gente vai ter as coordenadas grassmannianas, Isso. e aí o senhor coloca esse nível estético. Sim. Será que não dava para pensar numa métrica que englobasse tanto as coordenadas bosônicas quanto as termônicas, ou o fato de serem coisas diferentes impede de acoplar no mesmo métrica? Não, você pode definir, se você vai para o superespaço, quando você vai fazer supergravidade, quando você vai para a supergravidade, a supersimetria local, que aí você tem que introduzir a métrica do espaço-tempo. Então, aqui, essa métrica aqui é uma métrica do espaço dos campos. Então, essa métrica aqui não tem nada a ver com a métrica do espaço-tempo. Mas, se você, a nossa métrica do espaço-tempo aí continua sendo o eta mini. Mas, se você vai para a supersimetria do local, ou seja, você vai fazer supergravidade, então você vai ter que sair de uma métrica. Que tem índice. Então, você vai passar a trabalhar com as filmagens. E aí, o teu superespaço, por exemplo, em 3 dimensões, o teu superespaço tem coordenadas xmi e as coordenadas fermiônicas θ alfa. Então, você vai ter que introduzir coordenadas flat do tipo ao índice mi, que é o índice mundo, você vai associar coordenadas flat no índice A. E os espinores, esses índices aqui são índices mundo do ponto de vista espinorial. Você vai passar também para espinores com índice flat. Vamos chamar lá, o que é flat espinorial, vamos chamar de alfa ponto, só para distinguir. E aí você vai falar de Filbine, você vai falar de uma Filbine. Então, quer dizer, no superespaço, aqui você vai chamar, vou botar assim, você chama essas coordenadas aqui, até a notação do grisalho é justamente essa. Você chama essas coordenadas aqui de Z mundo, Zn. Essas coordenadas aqui estão designando a notação de mundo. Você vai passar por uma coordenada, agora as coordenadas do espaço flat, você vai chamar de Z maiúsculo, né? Índice A, por exemplo, para fazer isso. Então você vai ter filmagens, né? As filmagens vão ter que ter, vou botar aqui o inverso da filmagem, uma forma. Então você vai botar assim, alguma coisa assim, NA. Então você vai criar filmagens agora que tem componente na parte espacial, na parte fermiônica, na parte grassmanniana. Então você vai ter várias categorias de filmagem. Você vai ter a filmagem que vai ter MA, que é a filmagem usual, que é a filmagem do espaço normal. Depois você pode ter esse índice aqui mundo e esse índice aqui espinorial. Esse aqui é o espinorial, a gente está chamando de alfa ponto do espaço flat. Depois você vai poder ter esse índice aqui flat e esse índice aqui mundo.
vai ser a inversa da filmagem. E depois você vai poder ter esse índice, você vai poder ter uma filmagem. Você vai poder também criar. Aqui são, vai poder também criar esse índice que varre também na parte fermiônica. Você vai poder ter uma filmagem que tem esse cara aqui fermiônico, esse cara aqui flat, esse cara aqui fermiônico, esse cara aqui fermiônico. Depois você vai poder criar, as filbagens, aí claro, das filbagens você construi a métrica. Então, quer dizer, no superespaço, da supergravidade ou da supersimetria local, aí sim você vai introduzir uma métrica, ou você não introduz, você introduz a filmagem, na verdade, da filmagem você vai construir a métrica, mas que depende das coordenadas. E as filmagens têm projeção ao longo dos componentes das coordenadas. E aí você pega o teu espaço, o teu superespaço, ele é todo, né? Então, você vai ter filmagens que conectam esse setor com ele mesmo, esse setor com esse com esse e esse. Você vai ter filmagens puramente espinoriais, como essa aqui, por exemplo. Certo? Isso, no livro do Lazaro, que a gente citou ali, na parte de 3 dimensões, ele faz supergravidade em 3 dimensões também. Já, quem quiser já ver a supersimetria local no supercampo, pode ver ali também. Acho que é mais comum em componente, né? Porque eu lembro que... supergravidade é mais comum em componente. Porque eu lembro que o líquido fluido, o tanque, o Gasperini... Não, em geral. Todos... O único livro que insiste muito na supergravidade no supercampo é o Grisac. É o Gilmar Rico de supersimetria, que quando faz supergravidade, geralmente trabalha com componentes. Beleza, aí a gente queria chamar a atenção. E agora, queria chamar a atenção para um outro detalhe. Nós estamos em 3 dimensões, né? Então, tudo que nós fizemos aqui foi dimensão 1 mais 2. E nós definimos os nossos termos de Majorana, quer dizer, os termos de Majorana, ou seja, os termos de 2 e de 3 dimensões, são os mesmos, a mesma álgebra de Clifford, só muda o número de matrizes, mas a representação é bidimensional. Quer dizer, tanto dimensão D igual a 1 mais 1, como dimensão D igual a 1 mais 2, eles compartilham os mesmos termos. Os termos são termos de 2 componentes e as matrizes gama são matrizes 2 por 2. Né? Certo? Só a diferença é o número de matrizes gama. Em 3 dimensões, a gente toma 3 matrizes gama. Então a gente tem gama 0, gama 1, gama 2. Em 2 dimensões, nosso espaço-tempo é bidimensional. Eu tenho apenas gama 0 e gama 1. Essas 2 matrizes aqui, mas elas são todas 2 por 2. O que a gente fez aqui, no nosso estudo, foi tomar a matriz gama 0, se eu me lembro bem, a gente tomou aqui em 3 dimensões, a gente tomou ela como sendo sigma y. A gente trabalhou na representação de Majorana. Então a gente trabalhou com uma representação puramente imaginária. Tomou gama 1 igual a I sigma x, tomou gama 2 igual a I sigma z. Então isso aqui fechava a nossa álgebra de Clifford em 3 dimensões. Em 2 dimensões, né, pode fazer a mesma coisa. Pegar 2 matrizes grandes. Eu queria só chamar a atenção, se a gente quiser fazer uma redução dimensional de 3 para 2. Vamos pensar o seguinte, o nosso espinor, quando a gente reduz, né, o que seria um espinor de Majorana em 2 dimensões? Vamos olhar aqui, vamos pensar assim, se a gente quisesse fazer o seguinte, vamos olhar o nosso espaço-tempo em 2 dimensões. Então, se nós estivermos olhando o nosso espaço-tempo em 2 dimensões, vamos tomar, por exemplo, se eu tomar a gama 0 igual a sigma y, e tomar a gama 1 igual a I sigma x, vamos ver que a gente fizesse isso. Então, estou pegando aqui em 2 dimensões. Por que eu estou pegando já uma representação puramente imaginária? Porque eu sei que em 2 dimensões, 1 mais 1, a gente pode definir espinores de Majorana também. Como aqui a gente pode definir espinores de Majorana. Espinores de Majorana, sempre que a gente tiver um espaço-tempo com uma dimensão temporal e D menos 1 dimensões, tipo espaço, então sempre nessa categoria de espaços, né, uma dimensão temporal e D menos 1, então a dimensão é D. Sempre que a dimensão D for 2,
3 e 4, módulo 8, a gente pode definir espinores de Majorana. A gente pode definir espinores de Majorana em 2, 3 e 4 dimensões, depois 10, 11, 12, depois 18, 19, 20 e assim vai. Então, sempre 2, 3, 4, módulo 8. Então, em 2, 3 e 4 dimensões, nós podemos definir espinores de Majorana. Então, já que eu sei que eu vou poder definir espinores de Majorana, vamos olhar os espinores de Majorana em 2 dimensões com essa estrutura aqui. Então, a gente teria, vai ser a mesma coisa. Então, tem a matriz de conjugação de carga, C, gama mi transposto C menos 1, igual a menos gama mi. Opa, essa mariposa que está voando, tadinho. Ah, mariposa não, estudante. O que a gente pode fazer para ela não ver ali? Já vê se ela vai correr, vai para Constantino. Vai lá perturbar o Constantino. Aquelazinha. Não é mariposa não, mas é um bichinho assim, certinho, voador grandinho. Vai lá. Pronto. Você parece até um cupim grande, sabe? Daqui a pouco você tem que amasso ela, deixa eu ver. Ele foi Oi? Ele conseguiu ir? Foi embora que eu toquei com a Gina? Acho que não entrou não, quer dizer, são baratos, não entrou não. Bom, então, aqui, né? Então nós vamos botar isso aqui. Menos gama mi C. Então, de novo, a matriz gama zero é antissimétrica. Então, vai ficar C gama zero igual a gama zero C. E a matriz gama 1 é simétrica. Vai ficar C gama 1 igual a menos gama 1 C. Então, tudo indica que uma boa escolha para a matriz de conjugação de carga é algo proporcional, será uma frasezinha vezes gama zero. Pode ser I, menos I, não importa. Vamos olhar a condição aqui. Vamos olhar a condição de Majorana. Aí a gente pode escolher, porque às vezes em duas dimensões pode ser que tem botar um I ou não botar um I. Vamos dar uma olhadinha. Por que eu estou falando, estou fazendo isso para a gente poder estudar como fazer a redução? Se eu quiser fazer a redução de 3 para 2 dimensões, qual é o método, qual é a estratégia melhor de trabalhar os espinores? Como é que eu vou reduzir os espinores? É isso que eu estou chamando de atenção. Então, a gente pegar um espinor de Majorana, né? Normal, espinor conjugado de carga, psi, C, psi barrado transposto. Isso aqui é o normal. Que é C, psi dagger, gama zero, transposto. É C, gama zero transposto, psi estar. E aí, C gama zero transposto, menos gama zero C. Menos gama zero C, psi estar. Então, para eu ter um espinor de Majorana real, psi C igual a psi, se eu quiser que o espinor de Majorana, né, seja psi C, né, seja Majorana, seja psi C seja igual a psi, e eu quero que ele fique real, então é interessante eu tomar o C igual a menos gama zero. Que aí fica gama zero ao quadrado, fica 1. Então fica psi igual a psi estar. Então se a gente escolher a matriz igual a menos gama zero, tá certo? Menos gama zero. Então a matriz de conjugação de carga, ela sai também puramente imaginária. Não sei se vale a pena. Se a gente coloca ela igual a a gente ficou menos gama zero C. Tá certo, né? Então o ideal é nós tomarmos a matriz C, a matriz C igual a menos gama zero. Que aí os espinores de Majorana saem reais. Vamos tomar C igual a menos gama zero. Tá legal? Bom, então o espinor de Majorana ele vai ser formado por duas componentes reais, tá certo? O espinor de Majorana em 3 dimensões também tem duas componentes reais, tá certo? Agora, na hora de nós fazermos a redução, eu estou querendo ver o seguinte, essa representação aqui, das matrizes gama,
Está coincidindo basicamente com essa. Só quem fica de fora é a matriz gama 2, que aqui eu vou poder definir uma espécie de uma matriz gama 3 que vai fazer o papel da quiralidade, que vai ser gama 0, gama 1, que no fundo vai ser aquela gama 2 ali. Que eu só estou querendo, porque está certo, porque de 3 para 2 dimensões, a gente não muda a álgebra espinorial. O problema, por exemplo, se eu for reduzir de 4 para 3 dimensões, vamos falar aqui agora, aproveitar esse ensejo, porque se a gente vai reduzir de 4 para 3 dimensões, aí pode ser que seja mais interessante a gente mexer na representação que está em dimensão mais alta. Então aqui eu diria que nada, não vai ter problema nenhum. Quer dizer, quando nós formos fazer a redução dimensional, a gente sabe que vai fazer a redução dimensional dessa forma. A matriz gama 0 continua gama 0, a matriz gama 1 continua gama 1, e a matriz gama 2, quando a gente definir em 2 dimensões, a gente pode definir a quiralidade, pode definir o análogo do operador gama 5. Então vai ser, basicamente vai ser um operador, vamos dizer, gama 3, que eu vou definir como gama 0, gama 1. Mas eu quero que gama 3, para ser a quiralidade, ela tenha quadrado igual a 1. Então se nós pegarmos gama 0, gama 1 e elevarmos ao quadrado, isso vai ser menos gama 0, gama 0, gama 1, gama 1. Gama 0 ao quadrado é 1, gama 1 ao quadrado é menos 1, então fica mais. Então, essa definição de quiralidade está boa. Então, no final do dia, né, o que vai ser a quiralidade aqui, gama 3, vai ser gama 0, gama 1. E a gama 0, gama 1, vai ficar I, sigma Y, sigma X. Sigma Y, sigma X é menos I, sigma Z. Sigma X, sigma Y, e sigma Z. Sigma Y, sigma X é menos I, sigma Z. I com menos Z dá 1. Então a matriz gama 3 fica sendo o próprio sigma Z. Então aquilo que é o gama 2 em 3 dimensões, a menos do fator I, se torna a nossa matriz de quiralidade em 2 dimensões. Em 2 dimensões, então a gente pode definir a quiralidade, né? A gente pode definir um spinor left como sendo 1 mais gama 3 sobre 2 psi, e posso definir um spinor right, que vai ser 1 mais gama 3 sobre 2 psi. Né? Então aqui é o spinor right. E vamos lembrar só uma coisinha só. Pela álgebra de Clifford, né? Então C, vamos ver aqui, vai ser C, gama 3 transposto, C menos 1 dá C. Então nosso gama 3 é gama 0, gama 1, vai ficar gama 0, gama 1, vai ficar gama 1 transposto, gama 0 transposto, C é menos 1. Aí a gente bota C é menos 1, C aqui, vai ficar menos gama 1, menos gama 0, que é mais gama 1, gama 0, que é menos gama 0, gama 1. Então, que é menos gama 3. Tá vendo? Por que eu estou falando isso? Vamos ver a seguinte coisa. Vamos ver, a gente pode definir então, spinor de Majorana, né? Então, 3 dimensões a gente pode definir o spinor de Majorana. Psi-C igual a psi. E pode definir spinores de Weyl. Né? Quer dizer, o spinor de Weyl é gama 3 psi igual, vamos dizer, então o spinor de Weyl é gama 3 Ki igual aqui, são spinores de Weyl left. E gama 3 Psi igual a menos Psi. Então esse aqui é um spinor de Weyl right. Então esse aqui é Weyl left. Os spinores left são autovalores de gama 3 com alto valor mais 1. Só ficar gama 3 aqui, vai ficar gama 3 ao quadrado, mais gama 3 vai ficar a mesma coisa, Psi. Então vai ficar gama 3 Psi left é igual a Psi left. Gama 3 Psi right é igual a menos Psi right. Então esse aqui é o left e esse aqui é o Weyl right. Então em 3 dimensões, em 2 dimensões, perdão, 2 dimensões, a gente pode definir Majorana. Isso aqui é Majorana, que é uma categoria. Agora eu posso definir Weyl left e posso definir Weyl right. Deixa eu apagar aqui um instantinho. Se nós pegarmos um spinor de, então, o spinor de Majorana, nessa representação tem 2 componentes reais.
Então, duas componentes reais, né? Tá certo. Agora, se eu pegar o espinor gama 3, então se eu pegar a matriz gama 3, ela é o sigma z. Então, se eu pegar sigma z aqui igual aqui, isso aqui vai me dar 0, 0 menos 1, Q1, Q2, igual a Q1, Q2. Então, a gente vai ter Q1 igual a Q1, menos Q2 igual a Q2. Então, a condição é que Q2 seja igual a 0. Então, o espinor left, ele só vai ter a componente superior, vai ser Q1, 0. Tá? Então, ele tem uma componente, em princípio, complexa. Ninguém está dizendo que ele é real, é complexo. E o espinor right vai ter exatamente a componente de baixo, porque esse sinal menos vai matar a componente de cima. Então, se eu pegar um psi, que é um espinor right, ele vai ser 0, C2. Então, a gente vê que ele já tem uma redução. Só que os espinores de Majorana são duas componentes reais. E aqui é uma componente complexa. Então, duas componentes reais escondidas aqui, a parte real e a parte imaginária, a parte real e a parte imaginária. Então, os espinores de Bayer têm duas componentes, dois parâmetros reais. Os espinores de Majorana, dois parâmetros complexos. Agora, a pergunta bom, e aí se a gente pensa em graus de liberdade, é só lembrar o seguinte, né? Pela equação do Dirac, né? O Dirac psi barra, gama mi, d mi, psi, quando a gente tira o momento conjugado associado ao Fermi, eu vou derivar em relação a d0, quer dizer, dl d psi ponto. É igual os fermis anticomútuo, né? A derivada em relação a esse cara aqui vai passar por aqui. Quando eu derivar em relação ao psi ponto está aqui. Vai ficar menos psi barrado gama 0. Quando eu derivar em relação aqui, eu pego só a derivada temporal e aqui é o gama 0. Mas menos psi barrado gama 0 é menos psi dado. Então, as componentes que estão no momento são as mesmas que estão no campo. Quer dizer, o momento e o campo não são independentes. O momento, aqui, as duas componentes complexas que estão aqui, no psi, elas estão aqui no momento. Então, a contagem de grau de liberdade é que cada grau de liberdade ele corresponde a duas coordenadas. Uma coordenada de posição e uma coordenada de momento. Então, a gente tem x e p. Só que aqui eu tenho as coordenadas dos psi são 2, e as coordenadas do momento são as mesmas duas. Então eu tenho, né, o número de graus de liberdade é sempre a metade das coordenadas. Então eu tenho duas coordenadas, então eu tenho o meu espinor de Majorana em 3 dimensões, ele tem um grau de liberdade só. Por quê? Porque as componentes de campo são duas, e as componentes de momento seriam outras duas, se isso aqui fosse, se o momento fosse proporcional à velocidade, seria um psi ponto, né, como é o caso do campo escalar. O momento associado ao campo escalar é φ ponto. Então, o campo tem uma componente, o momento tem uma componente. Então, eu tenho x e p, duas coordenadas, né, no espaço de fase. Então, um grau de liberdade. Agora, se meu campo for complexo, o campo tem duas componentes, mas o momento tem outras duas componentes. Eu tenho 4. Divide por 2, então 2 graus de liberdade. 2 graus de liberdade do campo escalar complexo. No caso espinorial, a situação é diferente, porque o espinor ele satisfaz uma dinâmica de primeira ordem. Então, o momento nunca é independente do campo, porque o momento não é proporcional à velocidade, o momento é proporcional ao próprio campo. Então, o número de graus de liberdade que está no campo, quer dizer, o número de componentes reais que estão no campo, é o número de componentes reais que estão no momento. Então, se o meu espinor tem 4 componentes, no caso do espinor de Dirac em 4 dimensões, eu pego o espinor psi, ele tem 4 componentes complexos, então são 8 componentes reais. Aí quando eu tiro o momento, são as mesmas 4 complexas, são as mesmas 8 reais. Eu divido por 2, então dá 4 graus de liberdade. Então o espinor de Dirac tem 4 graus de liberdade.
em 4 dimensões. São 2 graus de liberdade da partícula, espinharo, espindal, e 2 graus de liberdade da antipartícula, espinharo, espindal. Vamos ficar tudo aqui. Estou chamando a atenção. Então, aqui em 2 dimensões, desculpa, em 3 dimensões, em 2 dimensões, também em 3, porque o espinor é o mesmo. Tudo é o mesmo dos componentes. Então, em 2 e 3 dimensões, o espinor de Majorana tem 1 grau de liberdade. E o espinor de Weyl também 1 grau de liberdade. Por quê? Aqui são 2 componentes reais dentro dessa complexa. 2 reais. Mas as mesmas 2 reais estão aqui. Então também dá 1 grau de liberdade. Então em 3, em 2 dimensões, aqui. Agora eu vou falar de uma coisa que é um pouquinho mais surpreendente. Quer dizer, 2 dimensões em 3 dimensões. Quando eu falar 2D e 3D, significa uma dimensão temporal e 2 dimensões espaciais. Uma temporal, uma espacial. Uma temporal, 2 espaciais. Estou sempre falando de espaço 1D e o resto é espaço. Muito bem. Então, nesse caso aqui, o espinor de Majorana vai ter 1 grau de liberdade. E o espinor de Weyl, 1 grau de liberdade. Muito bem. Vamos olhar agora em 2 dimensões. Eu posso definir Majorana? Posso. Posso definir Weyl? Posso. A pergunta é, posso definir Majorana Weyl? Será que eu posso definir um espinor de Majorana Weyl? Ou seja, um espinor que satisfaça essas condições. Psi-C igual a Psi. E se ele é Weyl, vamos dizer, gama 3 Psi igual a mais ou menos Psi. Para evitar de botar mais ou menos, vamos botar alfa Psi. Ou vamos botar A Psi. Onde esse A pode ser mais ou menos 1. Então, essa é a condição de Majorana e essa é a condição de Weyl. Right, left e right. Beleza. Agora, será que eu posso juntar as duas numa só? Então vamos ver. Vamos dizer que eu pegue. Então o espinor de Weyl satisfaz essa condição aqui. Gama 3 Psi igual a Psi. Vamos dizer, esse espinor aqui é Weyl. Vamos impor agora. Vamos tirar o conjugado de carga dele. Gama 3 Psi C. Então vai ser C. Gama 3 Psi barrado transposto. Isso é o conjugado de carga. Eu não estou dizendo que ele é Majorana, estou tirando o conjugado de carga. Eu só sei que ele é Weyl. Então vamos tirar o conjugado de carga dele. Vai ficar C, Psi barrado, gama 3 barrado. Tem que olhar em 3 dimensões. Gama 3 em 2 dimensões é gama 0 e gama 1. Então gama 3 barrado é gama 1 barrado, gama 0 barrado. Gama 1 barrado é gama 1. Gama 0 barrado é gama 0, para menos gama 0, gama 1. Então, menos gama 3. Então, gama 3 barrado é menos gama 3. Vai ficar um sinal menos. Menos gama 3. E tudo isso aqui transposto. Vai ficar menos C, gama 3 transposto, Psi barrado transposto. Então, vou botar o C a menos 1C aqui. Quando eu botar o C a menos 1C, a gente já tinha tirado essa propriedade, também eu não tirei. Vamos ver. Fica C, gama 3 transposto, C a menos 1 é C, gama 3 é gama 0, gama 1. Vai ficar gama 1 transposto, gama 0 transposto e C a menos 1. Aí eu boto C a menos 1C aqui. Então vai ficar menos gama 1, menos gama 0. Que é gama 1, gama 0, que é menos gama 0, gama 1. Então, C gama 3 transposto C é menos 1, é menos gama 3. Então, C é menos 1C aqui fica menos gama 3. Então, isso aqui dá gama 3. E C Psi barrado transposto é o Psi C. Mas, onde é? Tá certo. Tá certo. Então, agora, se o espinor é Majorana, se esse espinor, então aqui eu só estou dizendo que esse espinor é Weyl, então ficou gama 3 Psi C. Se o espinor, então gama 3 Psi C, se o espinor for gama 3 Psi C barrado, tá? Sei que você precisa conjugar de carga, tá? Então eu cheguei a essa conclusão. Vou apagar isso aqui. Então nós estamos tirando o conjugado de carga de gama 3 Psi. Então gama 3 Psi C é igual a gama 3 Psi sozinho C. Agora, se esse espinor, eu não disse nada sobre o caráter dele de Majorana. Agora, vamos supor que esse espinor seja Majorana.
seria Majorana. Psi-C igual a Psi. Então, seria Majorana. Isso aqui é a condição de Majorana. Agora, eu sei que ela é válida. Então, isso aqui é a Psi-C. Ele é válido. Então, gama 3 Psi é a Psi. Né? Usando a condição de vai. Gama 3 Psi igual a Psi. Onde A é mais ou menos 1. Só que isso aqui é quantidade de carga. Então, isso aqui vai ficar A. É um número real, que é mais ou menos 1. Psi-C. Mas ele é Majorana. Então, isso aqui é A Psi. Agora, por outro lado, esse cara aqui, gama 3 Psi é A Psi. Então, eu digo que A Psi é igual a Psi. Então, não tem nenhum confronto. Então, eu posso impor uma condição de que o espinor de vai pode ser Majorana. Isso, vamos ver daqui a pouco, isso não acontece em 4 dimensões. Então, em 2 dimensões, o espinor de Majorana vai existe. Então, eu posso ter essas duas condições simultaneamente. Meu espinor pode ser vai e meu espinor, ao mesmo tempo, pode ser vai e pode ser Majorana. Muito bem. Então, vamos pensar aqui. Se ele for Majorana, ele tem essas duas componentes reais, como a gente viu. Se ele for Majorana, duas componentes reais. Mas se ele for vai, left, por exemplo, isso aqui é zero, então isso aqui é Majorana. Onde essas duas componentes aqui são reais. Tudo é real. Agora, se ele for vai, isso aqui vai ficar vai left, então isso aqui é Psi1, 0. Isso aqui agora é vai left. E isso aqui é real, porque as componentes são reais. Então, meu espinor agora depende não de um número complexo, mas depende de um número real. Isso aqui é um número real, Psi1, 0. Então, a minha coordenada de posição é a minha coordenada de momento. Então, o meu campo tem meio grau de liberdade. O que significa um campo com meio grau de liberdade? Vamos ver. Isso foi importante, que depois vocês podem encontrar na literatura, é chamada de supersimetria, a supersimetria N igual a meio, que só aparece em 2 dimensões. Então, se aparecer uma supersimetria N igual a meio, significa que vocês estão em 2 dimensões e o espinor que gera a supersimetria é um Majorana válido. Tá? Vamos só olhar um pouquinho mais. Então, a gente está falando de um espinor de Majorana vai em 2D. Então, eu vou fazer uma transformação de supersimetria que eu teria θ', agora já não é mais θ' alfa, porque vamos dizer, se ele for um Majorana, ele só tem uma componente. Se ele vai, só tem uma componente. Então, eu posso usar um espinor, um espinor de uma componente só, θ mais epsilon. Então, isso aqui é a Majorana vai. E aí, x'mi vai ser xmi mais i, vamos colocar epsilon, θ, que é tudo uma componente. Então, eu vou dar, então isso aqui é uma chamada supersimetria N igual a meio. Eu iria usar isso aqui, ó, I, epsilon barrado, opa, botando aqui, Y barrado, peraí. Não, vamos voltar isso aqui, vou apagar isso aqui. Primeiro eu vou voltar aqui, vamos voltar, vou fazer uma coisinha antes. Temos isso aqui. Agora, vamos usar, deixa eu ver se eu posso, vamos fazer assim, deixa eu apagar isso aqui. Então, sempre em 2 dimensões, né? Então, vamos fazer o seguinte, em 2 dimensões, nós podemos definir essas coordenadas, tipo, quando a gente chama coordenada, vou chamar uma coordenada x mais, uma coordenada x mais, que vai ser definida como sendo x0 mais x1 sobre raiz de 2. E uma coordenada x menos, que vai ser definida como x0 menos x1 sobre raiz de 2. Então, vamos fazer o contrário aqui. x0, se eu somar essas duas equações, vai ficar um fator 2, vai ficar então x mais
mais x menos sobre raiz de 2. E o x1 fica sendo x mais menos x menos sobre raiz de 2. Vamos olhar o cone de luz. ds2 fazendo isso igual a dx0 ao quadrado, né, menos dx1. Se a gente for olhar o cone de luz, x0 ao quadrado vai ficar. Então aqui eu vou ter, quando eu levar ao quadrado vai ficar 1 meio, quando eu levar ao quadrado vai ficar 1 meio. Então vamos ter 1 meio aqui. Mas aí dx0 ao quadrado vai ficar dx mais dx mais dx menos dx menos mais 2 vezes dx mais dx menos. Isso é o dx0 ao quadrado. E agora menos dx1 ao quadrado. Então menos dx mais menos dx menos e menos 2 dx mais dx menos. Então, os termos diagonal se cancelam. Dx mais dx menos. Né? E aqui fica mais, perdão. Então vai ficar 4, sobre o todo vai dar 2. Então, o elemento de linha, ele fica agora antidiagonal. Ele vai ficar 2 dx mais dx menos. É como se eu tivesse uma métrica fora da diagonal. Eu poderia escrever isso aqui desse modo. Ó. Dx mais, dx menos, boto a métrica aqui, dx mais, dx menos. Aí eu boto aqui 0, 1, 1, 0. Que vai ficar, ó, dx mais, vai pegar esse dx menos, e esse dx menos vai ficar dx mais dx menos, dx mais, que dá 2 vezes dx mais, dx menos. Então eu tenho uma métrica agora, pode ficar errado ou não. Então essa chamada são chamadas coordenadas do cone de luz. Muito bem. Então, Isso usa muito na teoria de corpos. a teoria de corpos, exatamente. A parte bidimensional, na parte bidimensional você vai justamente usar as coordenadas, porque você tem a teoria de corpos, ela tem no setor bidimensional e no setor tridimensional. O setor bidimensional é o setor da chamada worksheet, é onde você usa as coordenadas do cone de luz e é onde você pode definir spin de Majorana vai. Por isso que essas supersimetrias n igual a meio aparecem em conexão com as teorias de corpos. Então, chegamos a essa notação aqui. Então, o que a gente pode pensar aqui é o seguinte. Então, aí uma coisa que é importante, as transformações de Lorentz, né? Elas, se a gente pegar uma transformação de Lorentz, em duas dimensões, elas não misturam x mais com x menos. Vamos ver o porquê. Deixa eu apagar isso aqui um instantinho. Então a gente já chegou à conclusão da métrica. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Nós estamos olhando então o mundo bidimensional. Quero chamar a atenção de algumas coisas que vocês podem encontrar na literatura e mais ou menos ficar um pouco assim abalados com o que é uma supersimetria igual a meio, né? Então vamos olhar transformações de Lorentz em duas dimensões. Então a gente tem o seguinte, a métrica, vamos usar a métrica convencional, 0, 1, 0, 1, 0, 0, menos 1. Vamos pegar as matrizes, né, do grupo de Lorentz. Então a gente vai ter a lambda transposto, métrica, lambda igual a métrica. Vou colocar assim, isso aqui é o que define, né, as transformações de Lorentz. Então nós vamos ter lambda transposto, nossa métrica é 1, 0,